Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Ana Patrícia, do CAP-UERJ. Nós estamos hoje aqui na nossa roda de conversa, que vai discutir a diversidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, em pauta gênero. Teremos como convidada a professora Denise Sepúlveda. Hoje nós somos aqui 77 pessoas inscritas na roda, representando 14 instituições diferentes, públicas e privadas e ONGs, instituições federais, estaduais, universidades, faculdades, centros universitários, ONGs, e nós queremos pontuar especificamente nessa diversidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio o protagonismo feminino. Nas Olimpíadas de Tóquio, as mulheres tiveram voz e se colocaram. O esporte deixou de ser um lugar onde só se mostravam os corpos, e esses corpos tiveram voz, esses corpos foram politizados e esses corpos foram ouvidos. Agora eu tenho o prazer de passar a palavra para a nossa querida Denise, para a gente poder discutir esse assunto. Boa noite, Ana Patrícia, Márcia, boa noite a todas, a todos, a todos que estão aqui presentes. É um prazer muito grande, como eu falei no início, estar aqui com vocês. Ana Patrícia é amiga de outras jornadas, de outros tempos, né? A gente já se... E, por acaso, somos professoras da mesma instituição, né? Que é a UERJ. Isso é muito bom. Estudamos juntas, fizemos concursos juntos, um monte de coisas juntas, né? Então, é bem bacana estar aqui. Ana Patrícia me chamou, primeiro porque eu acho que ela sabe, né, não só pela questão da diversidade, do que a gente vai falar aqui, de todas, né, porque teve o protagonismo das mulheres, mas a gente teve mulheres trans, a gente teve as questões LGBTQIA+, aí em pauta o tempo inteiro na Olimpíada de Tóquio, não que não tivesse em outros momentos, mas a gente sabe que teve representatividades, identidades que apareceram pela primeira vez nessa Olimpíada, mas eu também, há anos lá atrás, que já se vão, eu fui atleta de nado sincronizado, né? Minha irmã foi técnica da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado muito tempo aqui no Brasil, agora ela está no Peru, com a seleção peruana, né? Então, assim, eu fui a primeira juíza, fui o primeiro curso de federação para juiz no Rio de Janeiro, de nado sincronizado, eu fiz. Foi feito pela Ana Maria Lobo, ministrado pela Ana Maria Lobo lá no Flamengo, no Clube do Flamengo. Então, isso tem muitos anos. Então, o esporte é uma coisa que sempre teve presente na minha vida. A questão da prática da educação física escolar é uma coisa que eu gosto bastante de discutir. Eu só não fiz educação física porque eu já fazia história. Aí eu fui tentar na educação física, mas eu fui reprovada na prova de habilidade específica, porque no dia da prova eu estava com o braço engessado, e eu não podia entrar na água para nadar, que seria na água onde eu me garantia mais, né? Então não deu. E aí, Denise, essa prova não existe mais, tá vendo? Eu sei. Outros tempos, olha. Eu sei, hoje em dia eu teria entrado. Né? Então, assim, é uma coisa que está muito presente na vida da gente. Meu filho do meio fez educação física, né? Lá na UFRJ também, e trabalha, agora é professor, mas também trabalha com preparação física. Então, o esporte é uma coisa que alimenta, digamos assim, a minha família, né? Então, quando a Ana Patrícia chamou, eu falei, oba, vamos conversar um pouquinho aqui sobre, então, as questões de gênero e nas Olimpíadas, né? Eu já falei do Juan, que está aí, o Gabriel também é do GEG, também está presente, também é da Educação Física, e a gente fez pelo GEG, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, uma live, acho que ou em junho ou em julho, não me lembro mais, que foi justamente sobre a questão do esporte, do esporte misto, né? A gente focou a questão do esporte misto, né? Vindo eu de um esporte extremamente, entre aspas, né, feminino, que foi alvo de muitas críticas também nessa Olimpíada, porque da necessidade ainda das mulheres se maquiarem para estar apresentando, participando do nado sincronizado, se os meninos que estão entrando não precisam, né? E é isso, foi um orgulho muito grande. Com a minha irmã, foi a técnica que instaurou o dueto misto no Brasil, né, de nado sincronizado. Então, é uma discussão que meio que mobiliza a família, que a gente está presente, né? E uma coisa que eu sempre me questionei quando eu era jovem, por que o balé,
convencional pode ter homens e o nado sincronizado não poderia ter mulheres, porque só ficava nesse universo do feminino, né? E eu já tinha, há muitos anos lá atrás, participado do primeiro... Participado não, assistido. Eu fui observadora. O Álvaro, um amigo meu, trouxe, não me lembro se foi da Holanda, não, depois o Juan, que sabe da história do Kofferball, bem fala, para o Brasil, esporte misto. E eu estava ali presenciando todos os treinos que aconteciam no Clube da Light, né? Por acaso, o Juan me procura uns 2 anos atrás no Face, falando que queria falar sobre equidade de gênero no esporte, porque ele trabalhava com um esporte misto, um esporte que trabalha com equidade. Aí eu perguntei qual era, eu falei, eu conheço o Kofferball, né? Então, é uma coisa que me interessa muito, a gente está discutindo isso. Porque tem modalidades olímpicas, ou mesmo se a gente pensar na escola, né, nos pátios escolares, que homens e mulheres podem estar juntos e em outros não podem não estar, né? Uma coisa que eu sempre me questionei muito é como o pátio escolar ele é usado principalmente pelos meninos e como é que as meninas ficam do lado dentro do pátio escolar. Como é que a gente não pode usar esse pátio, até mesmo, muitas vezes, por preconceitos deles, que dizem que as meninas não sabem jogar bola, que não têm a mesma potência muscular que eles atrapalham os jogos, e por aí vai. Então, essa Olimpíada eu fiquei muito feliz, ver aquela mulher trans do peso, né, do peso em distância, não é isso? Foi fabuloso, porque essa é uma discussão que vem acometendo a gente há algum tempo, né? Essa coisa de dizer que homens, por nascerem com terem testosterona, não poderiam estar competindo juntamente com mulheres, porque eles sempre vão ter vão ter uma, como é que eu vou falar? Vão ter sempre benefício em relação às mulheres, né? E aí a gente fala, mas e a quantidade de hormônio feminino que tem que tomar também? Né? O hormônio masculino já está até lá muito para baixo em relação aos hormônios femininos que tem que tomar, é toda uma modificação do corpo, né? Então, desde o momento que a pessoa nasce e não se reconhece naquele corpo, ela tem o direito, ela tem a necessidade para ser humano, para se ver como ser humano, de assumir, de modificar o seu gênero que foi atribuído no nascimento para ela. Né? Porque sempre quando a pessoa nasce, o gênero é atribuído em quê? Em função do sexo biológico. Né? E a partir daí vamos desenvolvendo uma série de exigências de como meninas e meninos têm que se comportar. Mas tem crianças que nascem naquele corpo e não se reconhecem. Né? E aí, tanto no esporte vai haver um processo de sofrimento enorme, quanto dentro da escola também. Porque tanto o esporte quanto a escola são locais, né? Os clubes onde eles praticam, ou seja, são locais que utilizam, eleitos pela sociedade para estar normatizando os comportamentos de gênero, né? E nisso o sofrimento vem atrás, né? Não tem como não mencionar o que aconteceu, não quero fazer julgamento de valor no sentido de dizer bem, ela foi pega no doping, não foi pega no doping, mas como é que o mundo, como é que a gente o mundo é pequeno, como é que ele dá voltas, né? Porque a Tiffany foi tão acusada de que não poderia participar de uma equipe feminina de vôlei porque ela tinha os hormônios masculinos pela Dandara e que ela tinha benefícios por causa disso, e depois a própria Dandara acaba sendo retirada da seleção brasileira com suspeita de estar tomando hormônios, né? Então, isso como é que a gente... eu digo assim, é muito difícil o ser humano não julgar, né? A gente vai vendo como é difícil, mas a gente não pode. A gente não sabe o que vai acontecer na vida da gente, né? Eu até acredito que o gênero ele é fluido, a sexualidade é fluida. Eu trabalho com esses teóricos, Guacira, o Foucault e tantos outros, que vão mostrando para a gente que, muitas vezes, por a gente ter sido normatizado, né, em matéria de gênero, em matéria de sexualidade, nós não nos permitimos ter outras experiências, né? Mas
Mas a sexualidade é fluida, o gênero é fluido, isso pode acontecer. Eu estou uma mulher heterossexual, casada com um parceiro há 30 anos, mas isso não quer dizer que a minha heterossexualidade seja fixa e definida. Como é que eu vou dizer que amanhã eu não vou ter um desejo, um prazer, um desejo por um ser humano? Sei lá, seja ela mulher, seja ele homem, seja não binário, seja o que for. Né? O que acontece é que a sociedade ela vai determinando para a gente, desde pequeno, através do discurso médico e do discurso religioso, né? O como mulheres e homens têm que se comportar, qual é o comportamento sexual desejável, e a única alternativa é a heterossexualidade. Né? Ninguém nos ensina a ser homo, bissexual, não, porque a cartilha vem regando ali como você se tornar uma pessoa hétero. Né? E, para isso, você tem que se comportar com o comportamento de gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Então, assim, eu vejo tanto o esporte quanto na instituição escola e dentro do esporte, seja no local onde esse esporte esteja sendo praticado, como é que isso é doloroso. Nós tivemos 1000 falas nessas Olimpíadas agora em Tóquio, das pessoas dizendo isso, né? Assumindo não somente os seus gêneros, como assumindo politicamente as suas sexualidades também, e isso é importante. Quanto mais pessoas verem as outras pessoas se assumindo, isso vai mexendo com a sensibilidade da sociedade. Ainda mais, eu acho que isso tem muito a ver também pelo momento conservador que a gente está vivendo. Apesar do momento conservador ser altamente perigoso, acho que dá força para muitas pessoas se posicionarem. Né? Principalmente aquelas pessoas que já tiveram alguns direitos adquiridos e que passam no momento por uma situação, por um momento que podem ter esses direitos retirados. Né? A gente vem dizendo isso. Eu acho que uns 3 anos atrás, ou 4, não tenho como precisar o certo, eu fiquei muito preocupada com aquelas notícias que saíram na mídia, dos colégios estarem proibindo as meninas de usarem calça, alguns colégios particulares tinham que usar saia, não podiam usar a calça comprida, e outros colégios pedindo tentando terminar com a coeducação, né? Com as turmas mistas. E aí o argumento usado é que as meninas distraíam os meninos e não conseguiam acompanhar intelectualmente eles. Gente, mesmos discursos que eram usados no final do século XIX, no início do século XX, com o movimento da coeducação no Brasil. Eram esses os movimentos respostas conservadoras que nós tínhamos, muitas vezes até de diretores, homens de escola. Né? E aí eu fiquei preocupada, fui fazer uma investigação rapidamente na internet se haviam escolas públicas que não fossem mistas, e eu encontrei 7. Porque quando isso acontece dentro da escola particular, que foi o caso da Escola Santa Mônica, né, que os pais queriam dividir as meninas dos meninos, é uma coisa complicada, complexa, mas é uma escola particular. Agora, quando é público, você está trabalhando com a noção de público e você está dividindo as salas, você tá trabalhando com processos de exclusão. Né, com processos de exclusão legitimado pelo discurso e pelo viés público. Então, isso é muito complicado. Né? E eram 7 escolas, isso me deixou... E aí eu comecei a dizer, olha, gente, os direitos das mulheres são direitos efêmeros, em momentos conservadores são os primeiros a serem retirados. Então, não é à toa que as mulheres estão ali colocando, nessas Olimpíadas, foram ali colocar, ganhei tantas medalhas, eu insisto que eu não quero usar o colã, se o homem pode usar short, eu posso usar short, se eles usam uma calça mais comprida, eu quero usar também, porque isso é uma decisão pessoal. Né? Eu estava lendo aqui umas reportagens que o Juan mandou para mim, e eu achei bem interessante, porque quando a mulher quer, se, por exemplo, ela quiser jogar vôlei com um biquíni super decotado, mostrando o corpo dela, é um direito que ela tem, o corpo é dela. Isso não pode ser, uma pressão dos dirigentes do esporte para expor o corpo da mulher. A decisão de o que nós vamos fazer com o nosso corpo é nosso. Então, eu achei muito bacana as equipes holandesas, né, de
de handebol de praia, na ginástica olímpica, elas vindo, algumas delas de colã comprido. Que é isso? Eu estou aqui como atleta, não é para expor meu corpo. Agora, se a outra quer expor, é um direito que ela tem. Né? Então, a gente viu essas discussões, mas eu gosto de estar com um biquíni mais curto, porque me amplia os movimentos, quer dizer, via outros atletas de basquete falar que se botar macacão, diminui os movimentos, que preferem de roupas mais curtas. Então, isso é uma questão que tem que ser uma decisão pessoal. Não pode você botar colãs ou biquínis nas pessoas, nas mulheres, por imposição, e botar os homens de short e blusas de malha com movimentos que possibilitam a eles movimentos e ser muito mais amplos, né? E ficarem muito mais confortáveis do que as mulheres. Porque é óbvio que isso restringe o movimento. Você sabe que você pode dar um movimento, seu peito vai cair para fora, não necessariamente você não quer mostrar o peito. Né? Então, isso são coisas complicadas, que isso foi muito bem colocado nesse momento atual, nessa Olimpíada. Pode falar, Márcia. Denise, eu queria te perguntar, e assim, até pontuar, porque quando você fala da questão da sexualidade, tem muita gente, eu escuto isso muito, né? Às vezes entre os alunos, eles falam, eu não tenho nada com a vida dele, então eu não quero saber sobre esse assunto. Mas eu sempre digo, a partir do momento que nos tornamos professores e estamos naquele ambiente escolar, ou ambiente de academia, ou você é professor na escolinha, na praia, seja lá onde for, você vai lidar, né, com esse tipo de situação, com essas pessoas. E quantos sofrimentos a gente vê na escola, por exemplo, né, eu que estou, né, dentro da escola, de outros profissionais que não sabem como tratar, ou que não aceitam, ou que têm preconceito, e silenciam essas crianças, né, e não entendem, e chegam até levar para o ridículo, né, levam as crianças em situações de serem ridicularizadas, e acho que a gente, como professor, não importa a sua opinião pessoal, você, como professor, você tem aquele papel, e ali você tem que saber pensar sobre isso, discutir sobre isso e entender isso. Sim. Né? Concordo com você, Márcia, eu digo que o professor que não se coloca, ele não tem opção. Não é à toa que o Paulo Freire vai dizer que ser professor é uma posição política. Não tem como não ser. Porque se você tenta se eximir, se você se omite, você já está tomando um lado, que é o lado do preconceito, da discriminação, das perseguições que acontecem na escola, do bullying que é praticado, porque você está omisso. Eu, quando digo assim... muitas pessoas dizem assim, mas eu não aprendi a lidar com essas questões. Realmente, os nossos cursos de formação de professores trabalham muitas vezes, né? Eu não fiz bacharelado no esporte, fiz na história, mas acredito que no bacharelado é a mesma coisa, pelas conversas que a gente tem aqui em casa, muitas vezes colocam assim, mas isso não foi discutido. Não foi discutido porque os nossos conteúdos dos nossos cursos estão preocupados com aquilo, como você vai ensinar, como é que você vai fazer. Então, está sempre dentro de uma esfera mais do conteúdo cognitivo. As dimensões do corpo, do prazer, do desejo. Gente, vai dizer que professor e professora não tem desejo? Tem desejo, mas colocam para a gente que a gente não tem, que ali a gente é a professora. A gente não é a professora, é a Ana Patrícia, é a Márcia, é a Denise, é o Juan, é o Gabriel, que tem as suas outras identidades que estão ali interferindo. Então, assim, não pode ficar omisso, né? Porque o que eu vejo nas minhas pesquisas é que muitas vezes os professores enfiam o problema para baixo do tapete, fingem que não estão acontecendo nada e acham que, por isso, por não ter tomado uma posição, estão sendo neutro. Não existe neutralidade. A neutralidade é você estar do lado de quem está praticando o preconceito, de quem está provocando o sofrimento, como você falou, Márcia. Seja na escola, seja onde ele esteja praticando esse exercício físico. Né? E é isso. Piada, né? Fazem piada, fazem gracinha. Só quem é alvo do preconceito sabe o que a piada representa. Eu não aceito piada nenhuma contra nenhuma minoria perto de mim. Eu sou a chata. Eu sei que no meu departamento eu sou chata como chata. Porque eu não finjo que eu não estou vendo. Na hora eu pontuo. Teve uma vez que a gente estava no grupo de professores, um professor, que até faleceu há pouco tempo agora, resolveu mandar uma série de fotografias de mulheres peladas com atos sexuais, expondo as mulheres daquela forma.
Gente, a gente não sabe como é que aquela fotografia foi tirada, se tem permissão das pessoas ou não, dos que estavam ali. Ali é um grupo de trabalho, não é um grupo de amigos para estar se discutindo aquelas coisas. É claro que ele mandou para o grupo errado, mas na hora eu pontuei. Eu pontuei como eu pontuo quando fazem piada sem graça sobre homossexual, sobre lésbica, sobre transvesti, sobre mulher, seja o que for. Eu não aceito. Eu me coloco. Talvez essa tenha sido a maneira que eu me encontrei para ficar no mundo. Perto de mim não vai fazer discriminação. Aí podem me perguntar, mas você não discrimina, Denise? Ah, eu já discriminei muitas coisas, muitas pessoas, mas esse é um exercício constante. Você vai fazendo esse exercício para deixar de discriminar essas questões. Agora, não posso ser a mesma pessoa que eu era quando eu vim ao mundo 55 anos atrás, com a criação que eu tive na infância. Não, eu vou criando os meus próprios valores e eu sou chata mesmo. Sou chata. A pessoa, quando começa a contar piada, eu já até começo a olhar. E eu respondo, porque assim as pessoas vão aprendendo. Né? Eu tive uma prima que uma vez falou assim para mim, mas eu sofria bullying na escola e me tornei potente. Falei, que bom que você se tornou essa advogada potente, porque tem gente que se mata. Tem gente que evade da escola. Se a gente for falar das mulheres trans, evade não. As mulheres trans, as pessoas trans, de uma forma geral, são expulsas da escola. Porque a gente fica falando de evasão, mas não é evasão. Se você está dentro da escola, onde você sofre preconceito, discriminação, e não tem acolhida do seu professor ou da equipe pedagógica da escola, você vai fugir daquele lugar. Não vai continuar ali. Então, é expulsão, a gente expulsa os diferentes da escola. Então, perto de mim, onde eu estiver, eu não vou aceitar esse tipo de questão. Concordo com você perfeitamente, Márcia. Camila, depois a Ana. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Voltando um pouco sobre a parte que você falou sobre sexualização do corpo feminino e a questão dos protestos que elas fizeram em relação ao uniforme, nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram do projeto e o Caio, ele perguntou a sua opinião em relação a isso. O que você acha que isso vai impactar para as mulheres sobre essa questão das roupas, das vestimentas, né, dentro do esporte? Olha, assim, eu não sei, não estou acompanhando o movimento, mas pela experiência que eu tenho dessas reivindicações, eu acho que isso vai ser escutado, até porque veio com muita força. Não é possível uma seleção ter que pagar por atleta R$ 1.500 de multa porque elas não queriam. Aquilo é um movimento político de afirmação. Eu estou aqui, sou atleta, não sou obrigada a expor o meu corpo. Elas têm esse direito, né? E o esporte tem que reconhecer. Se a gente for pensar nos direitos, né, das mulheres, lá, de como os feminismos foram se desenvolvendo, os movimentos feministas, porque eu não gosto de dizer que feminismo é uma coisa só, porque não é. Essa coisa de dizer das ondas eu não concordo, porque a gente aqui tem coisas de alguma onda da primeira, da segunda, da terceira, o outro país também tem misturado. A gente algumas das reivindicações não foram superadas em muitos lugares. Elas se mesclam. Um deles, que a gente pode dizer em muitos países, é o salário desigual entre mulheres e homens ocupando a mesma profissão. Então, existem várias reivindicações que estão ali dentro, atuando juntas. Então, assim, mas a gente vai ver que, por exemplo, outra coisa que a gente tem que discriminar, né? No caso, principalmente dos países onde tiveram os escravizados. A história das mulheres brancas burguesas são muito diferentes da história das mulheres pretas. Quando a gente fala assim, mas a gente ocupou o espaço público, a gente conseguiu sair do espaço doméstico e para o espaço público. Nós, mulheres burguesas, as mulheres pretas sempre tiveram no espaço público do trabalho. Muitas vezes era com o esforço do trabalho dela, daquilo que elas produziam, que sustentavam as viúvas brancas burguesas que estavam em casa, porque os maridos morreram e não tinham mais como sustentar. Então, a gente tem vários movimentos aí de histórias diferentes, né? As histórias das mulheres burguesas brancas, das camponesas, que são diferentes das burguesas europeias de uma forma geral também. Tem vários movimentos aí diferentes. Mas a gente não pode deixar de analisar que há uma reivindicação crescente por direitos. E quando eles estão ameaçados, e estão, aquele que se diz presidente da República, ele mostra toda a misoginia e o machismo dele em várias falas, já escrevi até alguns artigos sobre isso, analisando a fala dele, ele tenta,
Mas como nós também já nos conseguimos alcançar alguns direitos por muitas lutas, as pessoas estão ali reivindicando. É só parar para ver como é que era o esporte na minha idade. Onde eu ia imaginar isso? Eu tinha que botar, estava lendo as reportagens e rindo. Onde é que eu podia pensar que eu não queria botar aquele gel de gelatina na cabeça para ficar com o cabelo duro? Saía da piscina com o rímel todo borrado, porque a gente nem tinha rímel à prova d'água. Aquilo entrava dentro do olho, ardia. Os colãs apertados, que não dava nem para fazer o movimento de abrir as pernas, né? De fazer os movimentos de pernas que tinham que fazer, de alçadas, muitas coisas. Né? A gente não tinha essa discussão. Esse era o uniforme e ia. Acabou. A gente agora não. Vê as reivindicações e vê... E por que elas estão fazendo essas reivindicações? Porque outras que já foram questionadas antes foram alcançadas. Então, eu acho que é possível mudar, sim. Respondendo ao Caio, eu acho que vai conseguir e não vai demorar tanto tempo assim, não. Se a gente perceber, as Olimpíadas no Brasil, a gente já teve alguns avanços, aquela coisa do Comitê Olímpico de colocar os refugiados, né? Fazer uma delegação de refugiados, aquilo foi já fantástico, não é a minha área de trabalho, mas eu fiquei vibrando aqui. Esse ano eu até cheguei, mas não dá, né? Porque a gente vai questionando a questão da do sentimento de nacionalismo que muitas vezes o esporte coloca, e a gente é crítica a isso também, né? Como se tivesse uma identidade nacional. Então, muitas vezes eu dizia assim, não vou torcer para o Brasil, não vou torcer para o Brasil. Já estava eu gritando lá, quando a prova estava acabando. Não tem como, né? Então, assim, a gente vai vendo que isso é uma coisa que nos une e une as esportistas, porque não foi uma modalidade somente que estava reivindicando questões contra a sexualização. Gente, a menina do... qual era a Vela? Não me lembro mais qual era o esporte dela. A coreana, que estava de cabelo curto, e aí ela sofreu uma série de... Foi arco, né? Tiro com arco. É isso. Sofreu uma série de preconceitos do próprio país, dos homens se colocando que ela era a menos mulher que tinha cabelo curto. Né? Se a gente for ver, a questão dos cabelos com as mulheres são coisas seríssimas, porque é isso. Se ela quiser ter o cabelo comprido, ela vai ter. Se ela quiser ter o cabelo curto, ela vai ter. Mas isso sempre esteve ligado à cultura patriarcal. Muitas vezes as mulheres eram punidas pelos seus pais e maridos com cortes de cabelos errados. Minha mãe, meu pai botou fogo na cabeça dela, no cabelo dela, porque ela comeu uma comida que eles tinham que levar para a praia. Sorte que não pegou no rosto dela, mas podia ter pego. Mas e a violência? De você ser pega e ser cortada, e o homem maluco que acha que é teu dono porque é teu pai, jogar fogo no teu cabelo. Então, o cabelo, né, a Michelle Perrot coloca naquela Minha História das Mulheres, ela vem num capítulo inteiro mostrando como é que o cabelo é uma coisa importante para a mulher. Porque ela está ligada à liberdade, mas também está ligada a um processo de construção do feminino, que só é considerado feminino as mulheres que têm cabelo comprido, muitas vezes em muitas culturas. E isso ficou claro com essa coreana. Então, eu acho que essa Olimpíada teve de tudo que a gente possa falar sobre as questões de gênero e sexualidade. Ana, por favor. Bom, Denise, e a minha pergunta é voltando na sua fala anterior, que você estava falando que a gente tem que dar voz às questões de gênero e às sexualidades, né? Eu percebi que nos Jogos Olímpicos as sexualidades e os gêneros tiveram voz. Sim. A minha questão eu percebo que institucionalmente as escolas ainda silenciam as questões de gêneros e as sexualidades. Sim. Como que você acha que esse movimento olímpico pode reverberar dentro do chão da escola? Porque a gente chega a ouvir, enquanto professor de educação física, eu já ouvi dentro da minha própria instituição, que aula de educação física não é sociologia, que não é filosofia, do jeito que tem repórter que diz que futebol não é lugar, não se mistura com política. Só que o nosso corpo fala, a gente se posiciona e a gente tem voz. Partindo desse princípio que os nossos corpos representam tudo que a gente pensa, como que você acha que isso vai deixar de ser silenciado dentro da instituição escola? Primeiro que eu vou dizer que está muito errado de dizer que o esporte ou o futebol não é político. Veja o uso que o presidente da República faz com os atletas e com o futebol para legitimar ali
a sua força. É político, sempre foi, é uma posição, está relacionado, sim, com sentimentos de nacionalidade, de torcer, e isso vai incorporando, vai alimentando. Então, é político, sim. Não tem como não ser. Né? E a forma com que os técnicos ou os professores de educação vão lidar com isso também é política, não tem certo. Então, a gente discute, sim. A gente discute filosofia, a gente discute sociologia. O meu filho do meio, esse que faz educação física, ele assumiu, ele trabalhou muito tempo só em academias e como preparador físico. Né? Então, agora ele assumiu, porque ele não queria fazer os concursos, uma outra questão também ali. Não queria fazer, como foi atleta federado de futebol de salão e ela goleiro, e foi uma superação danada, porque ele não enxerga de um olho, ele tem uma prótese ocular no olho, ele nunca quis usar o direito dele de concorrer em concursos públicos pela vaga de deficiente, mas o processo educacional dele foi sempre um processo educacional muito complicado, porque além de não enxergar de um olho, tem dislexia. Então, tudo se complica, não foi impedimento para nada. Eu acompanhei, Denise. Eu sou sua amiga há tanto tempo que eu acompanhei. Isso aí. Não foi impedimento para nada. Ele fez a UFRJ, está fazendo a segunda ou a terceira pós-graduação lá do censo dele lá na UFRJ, não foi, mas dificultou. E é um direito, você tem o direito, tem que exercer. Então, quando ele fazia os concursos, ele passava, mas ficava lá atrás. Ninguém chamava, porque ele teve todas as dificuldades, e ainda tem as dificuldades com a escrita, é óbvio que tem, melhorou muito, mas tem, melhorou, nossa, pra caramba, mas eu percebo, né? Eu trabalhei com a dislexia a vida inteira, eu percebo. E na hora de uma prova para concurso de mestrado, isso se complica, porque a gente fala em inclusão, mas esquece de botar as inclusões nos processos seletivos, né? Então, são coisas, porque a gente sempre avalia por prova escrita. Então, como é que faz com os surdos e com os disléxicos para entrar? Tem a cota, mas ele tem que fazer a prova. Eu acho que isso não é processo de adaptação curricular. Isso aí é você estar dando um jeitinho para dizer que ele está entrando, que ele está concorrendo em pé de igualdade, mas a avaliação tem que ser outra. Né? Então, ele passou para Teresópolis e aí veio dizer para mim assim, mãe, estava nervoso, né? Porque já está com 34 anos, é iniciar uma carreira, porque é completamente diferente que você está trabalhando com esporte ou com academia e tal. Aí ele assim, mãe, como é que eu faço? A cidade está comemorando 100 anos, o que eu faço de atividade? Ainda por cima, trabalho remoto, né? Começa um trabalho remoto. Como é que eu faço para estar vendo isso? Aí a gente foi ver, investigou um monte de coisa, mostrei para ele um monte de coisa, e ele foi percebendo essas questões. Mas ele já estava ali ouvindo, né, fazendo a pergunta, eu acho que da Ana e também um pouco da Camila falou, todas as discussões que eu faço sobre as questões de gênero e sexualidade. Então, as questões de gênero e sexualidade, ele queria que estivessem presentes no projeto pedagógico dela. Não tem como isso que aconteceu agora, é óbvio que vão ter movimentos conservadores que vão tentar não incorporar essas questões. Mas tem outros que estão ali, isso que aconteceu esse ano aí, nessas Olimpíadas, o que vem acontecendo, né, também de reivindicações, eu duvido que isso não vá, aos poucos, contagiando. E é o que eu digo também, cada um tem que se preocupar com a sua prática. A gente tem que lutar, mas a gente tem que se preocupar com a sua prática, a nossa prática. Se a gente está preocupada com a discriminação, ou com preconceito, ou incluir o outro que está ali, eu já estou botando conta-gotas entre os alunos que estão ao meu redor. A gente fez um trabalho, porque o GES, o meu grupo, a gente trabalha com práticas de intervenção nas escolas. Né? Então, práticas de intervenção contra as discriminações que têm relação ao gênero, sexualidade, né? Seja LGBTQI-fobia, misoginia, e a gente vai para lá, não somente trabalhar com os alunos, mas também com a formação de professores. Né? Os espaços são, às vezes, em momentos diferentes, mas a gente faz. E nos anos iniciais de uma escola lá em Niterói, em 2019, foi uma coisa que me chamou muita atenção, era os meninos dos anos finais do ensino fundamental, dos anos do quarto e do quinto ano, quarto e quinto ano dos anos iniciais, discriminando as meninas por causa desse movimento. As crianças estão vendo televisão,
Não estou nem falando que são famílias, tem famílias que são conservadoras, mas tem outras que não são. Mas esse movimento conservador está na internet, está nas redes sociais, está atravessando. E eles começaram a discriminar as meninas, às vezes até com práticas de violência física, dizendo que a escola não era o lugar delas, que elas não tinham que estar ali, que lugar de mulher era em casa, era cozinhando, aquelas coisas, estavam tirando o lugar dos meninos, aquelas coisas todas, né, que a gente já conhece. E nós fizemos um trabalho de valorização das meninas, é isso, é um empoderamento feminino. Tá? E aí, um ano depois, uma criança chega para uma professora e diz assim, professora, ou uns meses depois, professora, olha o que o desenho que o fulano fez de mim, era ela jogando futebol, né? A gente falou da Marta, falamos de outras esportistas, falamos de mulheres cientistas, falamos de mulheres engenheiras, falamos de várias coisas, né? Várias pessoas e várias profissões. E aí ela falou assim, olha o desenho que ele fez de mim. Ele disse que eu posso jogar futebol, mas isso a gente já sabe, né? A mulher pode fazer o que quiser. A gente está falando de crianças muito pequenas, né? Muito pequenas. E como é que isso acaba contagiando o outro, né? Então, assim, eu acredito que pode ser por questões homeopáticas, né? Que a gente vai fazendo isso aos poucos, mas é imprescindível que faça, Ana, não tem jeito, tem que fazer. E dizer que a aula de educação física não é político, o corpo não é político, não. O que é o corpo se não é político? Né? Eu acho que Judith Butler vai dizer isso muito bem. E é ela que vai dizer para a gente que os nossos corpos são tão políticos que são os corpos políticos que fazem a modificação, que fazem a rebelião, são os corpos nas ruas. Né? Por que a gente está sentindo tanta falta, né, de estar podendo questionar, de estar todo mundo junto, porque tem pessoas que têm comorbidade. Eu fui uma, eu falei, enquanto eu não tomar a segunda dose, eu não vou para a rua, mas eu estou esperando agora vir outra manifestação, porque são os corpos em união, o corpo é político. Né? Você com o seu corpo, eu com o meu corpo, a forma como nós vamos nos relacionar com os outros corpos que estão na arena social, são políticos, são atuações políticas o tempo inteiro. Né? Concordo, Denise, é exatamente isso. E assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre colocar em pauta é que esses temas que são urgências sociais, independente da disciplina que o professor ministre, ele tem que discutir. São os temas que não podem ser silenciados, sabe? Porque não dá para a gente escolher se eu vou discutir esse ou aquele assunto. Eu sou professor. Se o tema é urgência social na minha sala de aula, eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou discutir. A gente não sabe tudo, a gente aprende o tempo todo, sim, né? Sim. Paulo Freire diz que é uma via de mão dupla. Eu aprendo enquanto ensino e ensino enquanto aprendo. Então, eu concordo plenamente. E dentro da educação física, a gente tem aquela linha de professores muito tradicionais que consideram que só o desporto é conteúdo da educação física e que esse conteúdo é o esporte pelo esporte. E eles não conseguem perceber todas essas questões que o corpo político, né, e a cultura corporal do movimento traz para as nossas discussões dentro da sala de aula. Agora eu vou passar a palavra para a Camila, que ela pediu a vez. Camila, eu só queria... A Beatriz fez uma pergunta no chat, mas você já respondeu. Não sei se ficou alguma dúvida para ela. Se você quiser falar, Ana Beatriz. Eu não vi qual foi a pergunta, mas eu já respondi. Ela falou que tudo certo. Ah, então tá bom. Eu acho que o João Vitor também levantou a mão, não levantou? Não? Foi engano? Então tá bom, tinha visto levantar. Olha só, Ana, eu ia falar alguma coisa, acho que me atravessei aqui o pensamento, acontece também. Você está falando que tem alguns professores que disseram que o esporte pelo esporte, que não tem que se mostrar em outras coisas, né? Eu acho que algumas dessas pessoas tiveram uma formação extremamente tecnicista, né? Não conseguem perceber o quanto ser professor, seja professor de que área seja,
é uma postura política, ainda mais quem está lidando com o corpo do outro, porque tem as questões de violência, tem os meninos que são mais agressivos, tem a menina que está ali acuada, e o menino, tem tanta coisa, tem um menino gay que não quer jogar futebol, então, assim, tem a menina que não quer jogar queimada, bem, tem tantas outras coisas, tantas questões que podem estar acontecendo ali. Mas, independente disso, esse movimento conservador que nós vivenciamos nos últimos anos, o movimento Escola Sem Partido, né, mostra claramente como é que todos os professores foram colocados. Houve uma perseguição. Está havendo ainda. A gente já acabou porque o Supremo deu a ilegabilidade do movimento. Não acabou nada. Tem um monte de projetos de lei agora usando outros nomes para não serem cortados logo na entrada, mas tem um monte de coisa acontecendo ainda que tem um referencial da ideologia de gênero. Eu nunca vi professor nenhuma em escola, e nem professora, tentando transformar meninos em meninas e meninas em meninos. Essa coisa de que o professor na escola está querendo ideologizar o gênero é mentira. O que acontece é que muitos professores têm respeito e, como uma posição crítica e reflexiva, não vão ver os seus alunos sendo discriminados e não fazerem nada, né? Muitos se posicionam. Mas, como você disse, a grande maioria finge que não está vendo. Coloca o problema para debaixo do tapete e deixam lá os alunos se resolverem como se essa fosse a melhor questão. Não! Neste momento, o posicionamento político dele é de estar a favor da discriminação, como eu já falei, do preconceito e das práticas de bullying. Porque aluno nenhum pode ir para a escola, ou aluna, sofrer porque é menina, porque é gay, que é LGBTIA de uma maneira geral. Todos somos seres humanos e os professores têm que lidar com todos eles da mesma forma. Então, independente de ser professor de educação física, de sociologia, de história, de português, de inglês, seja o que for, a sua opção profissional já é uma postura política. E tem conteúdo político para debater, sim, que quando você vê o preconceito e a discriminação na escola, você vai ter que entrar em cena. Você vai ter que fazer um projeto político de aceitação das diferenças, projeto político-pedagógico. Você vai ter que combater aquilo que está acontecendo ali, porque senão você é tão opressor, tão discriminador, tão preconceituoso quanto o outro que está cometendo o ato. Eu queria, sobre isso, Denise, eu queria lembrar aqui de um fato que aconteceu na escola da gente. Eu estava dando aula para o 6º ano, logo que a gente entrou no concurso, e aí, infelizmente ainda, isso é uma discussão, né, Ana, que a gente está tentando ferrenhamente resolver, mas está difícil, do 6º ao 9º, lá no CAP, a educação física é separada, meninos de meninas, só do 6º ao 9º. Então, a gente tem lutado, discutido contra isso, mas tem alguns professores conservadores que ainda estão batendo o pé, enfim. Mas aí eu dava, então, aula para um grupo de meninas e outra dupla de professores com os meninos. Em determinado momento, chegou um menino para mim, que a gente olhando já observava que ele não se aceitava como menino, né, pelo próprio estereótipo e tudo, e ele fala para mim: professora, me ajuda, eu não quero fazer aula com eles, eu queria estar fazendo aula aí com você, com as meninas. E aí, quando eu fui levar isso, acho que a Ana não tinha entrado ainda no CAP, quando fui levar isso para a reunião de professores, né, nossa, foi uma dificuldade, e assim, voto vencido que eu não podia deixar ele fazer aula na minha turma com as meninas, porque ele não era menina, ele era menino. Então, assim, essas questões que a gente trava, né, no nosso chão da escola lá, e que... E assim, as meninas, sem nenhum problema, chamando ele, vem, 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 ou seja, essa dificuldade está nas nossas cabeças, muito mais do que na cabeça dos alunos ou de que estão nessa geração vivendo esse tipo de coisa, né? E, bom, enfim, isso não foi resolvido, ele continuou fazendo aula até o 9º ano, sempre separado, e nunca se encontrava, né? Porque as atividades dos meninos, o jeito que os meninos, né, travam as suas relações, era diferente aquilo que você falou. Eu não gostava do futebol, da parte mais agressiva que enfim, estava ali naqueles relacionamentos. Isso não se resolveu.
Então, isso é uma coisa que eu queria só trazer aqui como exemplo para que a gente possa pensar reflexivamente sobre isso, né? Porque, às vezes, a gente também se depara com uma questão institucional e eu não pude fazer nada, porque doía meu coração todo dia que começava e ele ficava assim na grade, olhando para a minha aula. Eu pegava várias vezes ele na grade, assim, olhando de uma quadra para outra, e aquilo cortava meu coração. Sim. Uma outra coisa que eu quero levantar também é que eu ouvi muita gente nessas Olimpíadas dizendo que aquele ginasta que foi campeão, medalhista de ouro, que fazia crochê, né, enquanto esperava ver, um monte de gente dizendo assim, não precisava, ele estava daquela maneira querendo peitar, né? Aquilo era uma afronta, ele está ali sentado fazendo crochê. E aí a gente pergunta, primeiro, será que era a cultura dele, né? Fazer crochê? Segundo, qual o problema dele estar fazendo crochê? Por que isso, Denise? Eu quero te perguntar, se você consegue me dizer, por que esses comportamentos incomodam tanto as pessoas? É bom você dizer assim, eu tenho algumas hipóteses em relação a isso. Primeiro que o trabalho manual, historicamente, é desvalorizado na nossa sociedade, que é a herança escravocrata, quem fazia os trabalhos eram os escravos, e na cultura europeia também. Se a gente for pensar no berço da democracia em Atenas, o cidadão de bem eram alguns, não eram todos, né? As mulheres não podiam votar, as pessoas que trabalhavam, os escravos não podiam votar, as pessoas que trabalhavam com pintura, com trabalhos manuais, não eram considerados cidadãos atenienses que podiam votar. Então, há uma desvalorização histórica com os trabalhos manuais também, né? E no momento que se constrói uma cultura de que a herança de uma cultura patriarcal, que homens têm que agir de uma forma, meninas têm que agir de outras, e que internalizaram que o crochê é feminino, porque o alfaiate não é minimizado, né? Meu avô era alfaiate, minha mãe foi ser costureira, ele era alfaiate, mas ninguém ficava lá chamando que ele era gay ou era o que fosse, porque ele estava. Mas tem uma discriminação com a cultura, tanto que outro dia eu botei uma foto minha fazendo fuxico. Ai, professora, a senhora é uma caixa de caixinha, a senhora também faz artesanatos, trabalhos manuais, como se por eu ser acadêmica eu não pudesse também trabalhar com artesanato. Para mim, Márcia, eu não sei o que é para ele, eu acho que eu li alguma coisa ele dizendo que acalmava ele, eu também sei fazer um pouco de crochê. Tricô eu não sei não, mas crochê eu sei fazer um pouco. Nossa, nessa pandemia, se eu não fizesse as minhas máscaras artesanais que eu comecei a fazer para distribuir, os fuxicos e as costuras que eu fui fazendo, né? Às vezes o crochê para botar umas almofadinhas minhas aqui em casa, eu acho que eu tinha surtado. Porque aquilo tem uma relação terapêutica também muito grande. E ele está lidando com um momento de tensão, que é um momento de competição. Sabe-se lá, isso não foi uma estratégia que ele foi resolvendo para poder respirar, né? Poder relaxar um pouco antes da competição? Agora, o problema é quando diz, mas ele não pode fazer o crochê. Por que não? Os nossos indígenas não talhavam artesanato com palha? Não faziam artesanato com palha? O movimento não é o mesmo, quase, do que você está fazendo crochê, é porque institucionalizaram que é uma atividade feminina, que não é masculina. E aí o pensamento de que é uma afronta, né? Que ele está querendo afrontar as pessoas. Exatamente. Como assim? Né? Como um homem está fazendo crochê? A minha irmã estava me contando, eu falei isso na outra live lá do GES, que eu mediei, que ela estava eu achei que era no Cefam, que ela estava fazendo a competição o treinamento de ginásio sincronizado, mas não era. Era uma outra piscina aí da Marinha que eles estavam lá treinando. Ela dividindo a piscina com polo aquático. O professor de polo aquático, ela começou com dueto misto, então estava treinando dueto misto. Um rapaz, que era um ex-bailarino, que estava lá fazendo nada, e um outro que já tinha sido aluno dela muitos anos atrás, ainda lá no Tijuca Tênis Clube, quando era pequeno. O cara parou a aula, não conseguia mais dar aula. Ele só olhava as duplas mistas treinando. E passou para ela e falou assim, o que você está fazendo? O que é isso? Ela, um atleta de nado sincronizado, treinando. E o cara, ela falou, Denise, eu acho que se pudesse, ele tinha
subido no meu pescoço, porque afronta, essa é uma outra questão, Márcia, a masculinidade. A masculinidade dos homens são muito efêmeras. Elas não são fortes como a gente acha que é. Então, tudo aquilo que mostra para o homem que a sua masculinidade não é forte como ele pensava, se torna uma afronta. Né? Se torna uma afronta. Pode mostrar para mim mesmo. Será que eu gostaria de fazer um crochê também? Será que eu posso me dar a possibilidade de beijar um outro homem? São coisas que estão aí. Então, é isso, é muito efêmera. E por isso eles precisam estar repetindo o tempo inteiro. Isso o homem não faz, isso é afronta, isso é coisa de mulher, isso não é coisa de homem. Você vai vendo isso o tempo inteiro sendo repetido. É como se, pelo discurso, eu acreditasse e internalizasse naquilo que é perpetuado pela sociedade do que é ser homem e do que é ser mulher. Né? Isso são questões que eu vou levantando para mim. Mais alguém? A Ana e o João. Ana baixou? Deixa o João primeiro, porque eu ainda não. Eu já perguntei, deixa ele perguntar. Tá sem som. Acho que o microfone do João. Ou o João. Ele vai entrar e sair, Ana. Pode. Né? Tá. Não, a minha questão, Denise, que a gente está falando. O João voltou. Fala, João. Boa noite a todos, antes de mais nada. Eu vim trazer alguma pergunta do Instagram que entra um pouco dentro desse assunto que a senhora está discutindo. Posso fazer agora ou prefere que eu faça depois, professora? Pode. Vamos lá. As atletas mulheres cis têm se manifestado contra a inclusão das mulheres trans no esporte feminino, justificando que as vantagens das mulheres trans terem a morfologia e biológicas sobre as mulheres cis e estão ocupando por essas vagas no espaço de rendimento determinado as mulheres. Ponto. A pergunta em si seria: o receio das mulheres cis em perderem espaço para as mulheres trans no esporte se justifica? Claro que não. Obrigado. É preconceito, é discriminação, é a mesma coisa que eu falo assim. Quando eu comecei a estudar as questões de gênero e sexualidade, eu senti uma discriminação enorme no movimento LGBTIA+, em relação às pessoas bissexuais. Posso acrescentar? Pode. Existe também um ponto que as mulheres trans devem provar o nível de testosterona no sangue. Já os homens trans não precisam provar nenhum nível de hormonal para poder competir. E isso vem da categoria onde o homem é superior à mulher. Sim. E tudo aquilo que se torna afeminado, que era o termo usado, está marginalizado a partir daí. Sim. Desculpa interromper. Exatamente, por isso que a gente diz que o preconceito contra a mulher lésbica, por exemplo, e contra a mulher trans é dupla, porque ela vai sofrer o preconceito de ser mulher e de ser lésbica, e de ser mulher e de ser trans. Isso, para mim, assim, tem questões, obviamente, que são da área de vocês, da biologia, da fisiologia, da morfologia do corpo humano, que eu não sei porque eu não estudei. Mas o que eu penso não sei, não estudei, não sei, né? Eu costumo dizer assim, mas e a quantidade... Foi aquilo que eu falei no início, de hormônios femininos que uma mulher trans tem que tomar também. Porque se ela não tomar os hormônios femininos, ela não consegue manter o corpo dela de mulher. Né? Então, tem uma série de questões aí que, para mim, é preconceito. Não tem outra coisa. Né? Que é o mesmo preconceito que é o que eu ia falar, que o movimento tem de lésbicas e gays em relação aos bissexuais. Né? Dizem assim, a bissexualidade é aquele que não quer sair de dentro do armário. Eu falei, por quê? Por quê? A gente só pode gostar do sexo oposto? As pessoas não podem gostar do mesmo sexo, de pessoas assexuais, de pessoas agêneras, tem que ser sempre em relação ao sexo oposto? Quer dizer que o preconceito que você... ou só um sexo, né? Quer dizer que o preconceito que você teve a vida inteira para que reconhecesse a sua sexualidade em relação à homossexualidade, que você tem prazer e desejo por um homem, não pode ser
que o homem tenha prazer por uma mulher e por um homem? Isso é normatizar. Você está fazendo uma normatização pela qual o movimento lésbico e o movimento gay brigaram a vida inteira. Claro que pode. A mesma coisa acontece com as mulheres trans. Essa desculpa, ela tem privilégio, ela não tem privilégio, vamos estudar. Porque aí você está vendo de um ponto de vista bioquímico, morfológico, fisiológico, e não está levando em conta toda a trajetória de sofrimento que essa pessoa teve na vida para chegar onde chegou. Então, a mulher, para mim, é mesquinhez, né? É muito pequeno uma mulher reclamar que a mulher trans está tendo um privilégio e que o homem trans, como você falou, então, não tem privilégio nenhum, porque os hormônios dele, né, ele está competindo junto com homens e ele não tinha testosterona quando foi se formando os músculos, né, a força, o impulso e etc. e tal. Então, é um discurso falho, né? É um discurso muito complicado das mulheres. Eu já discuti muito com algumas de dizer mulher é só aquela que nasceu com vagina. Não. Mulher é aquela que se reconhece como mulher, que pode até nem ter feito o tratamento hormonal, nem ter feito redesignação de sexo, nem nada. É aquela que se vê como uma mulher. Por que não pode? Por que a natureza tem, entre aspas, falar mais alto aí? Por que sempre se traz a discurso do biológico ou da natureza numa hora dessa para legitimar o preconceito? Isso é preconceito. Acho que agora sou eu, né? Eu queria dialogar com Márcia e com Denise. Denise e Márcia me mandou uma imagem de um jornal que saiu na Espanha falando da questão lá no Talibã, né? E eu não consigo não sentir a dor do outro. Então, assim, eu estou extremamente tocada com as questões das mulheres lá no Talibã. Eu queria saber de vocês duas, como que vocês percebem isso e como isso vai estar no chão da escola. Quer falar, Márcia? Posso falar assim, né? Já que o meu conhecimento é menor, Denise, eu falo primeiro e depois você fala. Não, assim, a minha impressão sobre isso, é por isso que eu mandei para a Ana aquela imagem, é porque, assim, quando a gente vê isso na televisão, né? As pessoas olham às vezes e falam assim, eu não tenho nada com isso, isso é uma questão política e eu não gosto de me meter nessas questões, né? Escuto muitos alunos falarem isso, né? Às vezes a gente levanta esses pontos e muitos alunos comentam assim, professora, eu não gosto de política, eu não quero falar sobre política. Mas a imagem que eu mandei para a Ana era uma imagem, não sei se vocês chegaram a ver, era uma imagem de uma mulher, né, toda coberta e uma bola, assim, não sei se era de futebol, uma bola no pé, e a imagem dizia, elas perderão o direito à prática da atividade física. Camila, coloca pra gente, está na primeira página aí do PowerPoint. Quando eu vi essa imagem, eu imediatamente pensei, né, o que vai ser delas, né, exatamente, ou seja, elas não vão poder mais fazer atividade física, como outras inúmeras coisas, né, mas assim, aí eu pensei, poxa, será que meus alunos, quando veem essa imagem, eles continuam achando e se distanciando desse problema e pensando que isso é uma questão política, eu não gosto de política? Ou quando eles olham para essa imagem, eles percebem que o nosso direito à prática de atividade física e que todo cidadão, todo ser humano deve ter, que nesse caso a gente está falando da sua área, que é a educação física, né? Teoricamente, eu não estou falando de política, eu estou falando da educação física, né? Para que chegue isso nele. E aí eu penso, será que quando alguém vê essa imagem, isso não toca assim, na gente que é profissional da área de educação física, a ponto da gente imaginar, cara, é uma questão política e é muito maior do que a gente imagina, e a gente tem que estar envolvido sim, e a gente precisa discutir essas questões sim, porque não é só uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo, é uma questão de humanidade, né, de cerceamento da liberdade de um ser humano e que chega a não poder mais fazer atividade física, o que para a gente aqui, por exemplo, no Brasil, quem que se imagina hoje, né, proibido de fazer atividade física, uma mulher, não, olha, você está... Imaginem vocês, mulheres, né, proibidas de fazer atividade física, isso nem passa na nossa cabeça, mas isso vai acontecer lá.
E isso tem que incomodar e tocar a gente. Então, foi nesse ponto que eu mandei, né, isso aí para a Ana. Você falou, e eu me lembrei logo do conto de Aya, né? As pessoas acham que é distopia, que não vai acontecer, mas acontece. Não tem como, né? Gilead é aqui, né? Acontece mesmo, né? Eu estava ouvindo ontem, no final do dia, lá no jornal, no 540, uma das repórteres analisando assim, não, mas essa geração de talibãs que estão entrando agora são diferentes da geração de 20 anos atrás que nós conhecíamos. Eles disseram que não vão tirar os direitos das mulheres, que não vão... Eu falei, minha filha é assassino. Entrou do jeito que entrou, matou um monte de gente, não reconhece a democracia. Isso é discurso da água para fora. Né? Aquela cena do avião, de um monte de pessoas, mulheres e homens, segurando aquele avião que estava subindo para poder sair, isso é uma discussão de direitos humanos, é isso que você está falando, Márcia, é direitos humanos. Hoje de manhã eu não escutei direito, porque eu estava recebendo coisa que está chegando de compra em casa, que tem isso agora, a gente mora no trabalho, então as outras coisas atravessam a gente. Eu estava escutando uma reportagem que eu vou até procurar melhor agora para poder ver, que uma escola, numa das cidades lá, foi aberta hoje das escolas femininas para as meninas irem. Elas foram, e algumas delas reclamando a quantidade de violência sexual que sofreram por mais de um homem. Então, é isso. Se você se sente de dono do corpo do outro, se você se sente superior ao outro, hierarquicamente você é sempre superior, né? Está muito presente no Talibã, eles são os todos poderosos, são os homens, as mulheres não têm referência, o corpo do outro é objeto, então eu me satisfaço do corpo do outro. Então a mulher, muitas vezes, ela mesma não vai querer ir à escola, porque é um lugar de perigo. De você chegar neste lugar está em perigo constante. Né? Então, como é que a gente não vai se colocar nesse momento? Como é que a gente não vai se solidarizar? Como isso tem que ser feito campanhas, temos que fazer muitas campanhas, apelar pelos direitos humanos, apelar para a ONU, porque isso não pode acontecer do jeito que já está. Em alguns dias, né, um mês, a gente já está vendo o que está acontecendo e o que vai ser. Elas vão perder todos os direitos, eu não tenho dúvida disso. Não tem, eles são mais bonzinhos, porque aquilo é fundamentalismo. Eles já foram ideologizados a conceber que o homem é superior à mulher e que todos aqueles que não se enquadram no modelo clássico de homem são os diferentes, sejam as mulheres, sejam os homossexuais, seja quem for, e vão sofrer processo de discriminação. É ideológico, é fundamentalista. Você não reconhece a diferença como legítima. E aí é tentar acabar com todos os tipos de diferença mesmo, né? E aí, Denise, eu fico pensando tanto que é importante o nosso trabalho, porque cada vez mais eu percebo ao nosso redor as pessoas deixando de ser humanas, né? É muito triste para mim quando eu percebo que o meu semelhante não reconhece a dor do outro. Então, quando eu deixo de ser humano, me impacta muito quando eu vejo uma pessoa que não sente a dor do outro. Porque quando eu não sinto a dor do outro, eu não sou capaz de respeitar o outro. Vira aquele ciclo vicioso que eu só olho para o meu umbigo, eu só acho que eu só tenho direitos, eu não sou capaz de reconhecer o direito do outro, eu não sou capaz de enxergar o outro, eu só me enxergo. E esse nosso trabalho de conscientização, de falar de direitos humanos, ele está além da disciplina, sabe? E ele é do ser professor. Sim. E eu acho que essas questões, que são as questões de fundamentos, né, da formação de professores, porque eu acho que ser professor é além de ser professor da disciplina. Sim. Tem esses fundamentos que dão direcionamento à nossa prática. E isso falta. Isso quando a gente está vendo no cotidiano, no chão da escola, vai cair dentro de currículo aquela briga interminável que a gente vê que uma coisa é mais importante do que o outro. E o mais triste para mim é que o ser humano está deixando de ser importante, sabe? É muito complicado saber que
o futebol, que a matemática, que a gramática, vale mais do que ser humano, vale mais do que respeitar o outro, vale mais do que sentir a dor do outro. E eu acho que a escola está aí para isso, para mostrar que a gente é gente, que a gente precisa se comportar como gente e olhar para o outro, sabe? Ser humano, ser gente de verdade, como diz Paulo Freire, né? Na escola o professor é gente, o aluno é gente, o porteiro é gente, todo mundo é gente que sente dor, que sente frio, que sente fome e que precisa ser respeitado. Sim, Ana, concordo com você plenamente. Eu acho que esse momento, o Juan botou ali rapidamente, eu não vi direito, mas ele botou assim, e no Brasil a gente não está tendo um tipo de fundamentalismo religioso? Claro que estamos. E estamos sofrendo por isso e estamos lutando para que isso não aconteça, que isso acabe, né? Tentando trabalhar num processo de conscientização, isso dentro das escolas, que a gente não pode ter dentro da presidência da República um homem que odeia o povo. Porque quem deixou a quantidade de pessoas morrerem de Covid, porque ele deixou. Foi projeto intencional. É uma pessoa que odeia o ser humano. E mais assustador, Denise, a quantidade de pessoas que ajustam o olhar com dele, né? E isso que eu ia falar. Muitas pessoas assim que eu fico desconcertada, porque não são desinformadas, elas optaram por olhar com o prisma dele, com o ponto de vista dele. Exatamente, assim, E a gente pergunta assim, eu tenho algumas perguntas que eu me faço. Primeiro, onde foi que a gente errou na escola? Porque eu acho que tem um erro nosso aí também. Porque não é possível você ver a quantidade de jovens, de jovens mesmo que estão na escola, que estão acabando de sair dela, falar as atrocidades que falam. Eu digo, onde eu errei? Até que ponto? A família é importante, a família tem um fator aí primordial? Tem, mas não é só. Então, tem coisas que a gente deixou de fazer. Eu tive que romper com pessoas que estavam do meu lado, com familiares. Meu pai era um fascista, ele faleceu de Covid no final do ano, mas ele era um fascista, eu não conseguia mais conversar com ele. Eu tenho uma prima que também e tenho outros amigos que a gente fica assim, gente, o que nos cegou? Porque essas pessoas não se tornaram isso agora. Certo. Elas já tinham essas visões de mundo. Como é que a gente não percebeu isso? Né? Como é que a gente não percebeu que aquele que estava do meu lado está dizendo assim, não, eu quero que morra, eu quero que o outro morra, não, porque o homossexual é inferior, porque a mulher não pode fazer isso. Gente, como? Como pode ter tanto ódio pelo seu igual do lado? Gente, eu tive uma pessoa que falou para mim assim, eu não ando mais de avião de classe econômica, porque os pretos resolveram agora andar de avião comigo e eu não suporto o cheiro deles. Aí o que eu perguntei foi, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no lugar errado, porque eu não tinha que estar aqui com ela. E aí foi o que eu fiz, eu me levantei, fui embora e nunca mais falei com essa pessoa. Mas é isso. Antigamente, ser politicamente incorreto era vergonhoso. Hoje em dia as pessoas mostram todo o preconceito, todo o ódio, tudo de ruim que passa por dentro dele sem o menor constrangimento. A gente é que fica constrangida pelo outro, né? Aquilo que o pessoal diz, fiquei com vergonha alheia, né? Sim. Denise, uma coisa que anda também me chamando muita atenção é o ataque ao conhecimento e à ciência de maneira geral, porque são pessoas extremamente rasas. Sim. E qualquer conhecimento, qualquer leitura que você tenha mais é um motivo para você ser desconsiderado. Sim. Então, desconsiderar o conhecimento, aí eu fico me perguntando aonde, aí a pergunta passou para mim, né? Onde foi que a gente errou? Sim. Porque nós, enquanto professores, não pode existir essa situação que ter conhecimento é ruim. Ou melhor, aquela pessoa estudou demais, sabe demais, não precisa disso. É acusada logo de comunista cultural. Você é uma comunista. Comunista cultural, e assim, muito mais triste pensando nessa questão do comunismo cultural, as pessoas se dando ao direito de opinarem, de decidirem por questões que desconhecem. Sim, exatamente. É assustador. Exatamente, exatamente. Todo mundo virou cientista, todo mundo virou educador, todo mundo sabe tudo da área da gente e a gente não sabe nada. Isso me incomoda muito, porque é uma deslegitimação daquela quantidade de anos e de conhecimentos que a gente
foi acumulando pelos nossos estudos. Você se tornar um professor, olha o investimento que tem para você ser um professor num país, ainda mais agora, já era, mas agora está num momento ainda pior, que não incentiva, como o ministro da Educação falou, que a universidade é para todos, que é só para alguns, que a maioria tem que trabalhar com mão de obra mesmo, não desrespeitando as pessoas técnicas, porque também estudaram para ser técnico, ou aquelas que adquiriram um saber na prática e foram trabalhar com questões referentes à mão de obra. A gente precisa dessas pessoas o tempo inteiro para a sociedade estar presente. Agora, o outro não pode decidir por mim se eu quero fazer um curso técnico, se eu quero entrar para uma universidade e dizer que só uma elite, os filhos de papai é que podem. Isso é um desrespeito. Né? Desculpa, esses ministros da educação que a gente teve o desprazer de conviver com eles, são vergonha alheia, né? Porque é muito complicado a gente ter representantes na nossa pasta que, como nosso presidente, são inimigos da educação. São inimigos, não querem que o conhecimento... Até porque é aquilo que a gente sempre falou, né? Sim. O conhecimento é poder. Quando você constrói um conhecimento, você tem o poder de que esse conhecimento não pode ser retirado. E o que eles querem é que a gente não o construa. Por isso o desmerecimento com a profissão do professor, por isso o desmerecimento com a questão da ciência. O que você falou, eles são rasos. São extremamente rasos, mas interditam o discurso da gente, trabalham com verdades que eles construíram, e a gente não trabalha com verdades, a gente trabalha com ciência, com posicionamento, então eles não nos deixam falar. Teve uma vez um episódio muito interessante que aconteceu comigo no Face. Eu estava respondendo a uma amiga, uma postagem de uma amiga, que falou que o pessoal que um amigo de tal estava dizendo que na universidade não se estuda teorias conservadoras, que a gente só trabalha com as teorias dos autores de esquerda. Aí eu falei, isso é uma mentira. O grupo do meu marido, que é professor da UF, os impactos do conservadorismo na educação brasileira. Nós estudamos todos os autores conservadores. Às vezes dá até vontade de vomitar o que a gente lê ali quando está estudando aquelas questões, mas a gente tem. E aí ele começou a falar, falei, Zé, continua aqui a resposta, vai dizer que a gente estudou Scruton, quais são os teóricos e vai discutindo. Chegou numa hora da discussão que ele chegou e falou assim, eu estou vendo que vocês já discutem, mas você é professor de universidade pública, então você é petralha. E encerrou o assunto. É assim. E o Zé nunca foi PT, já foi outros partidos de esquerda, mas PT não, porque é isso. Né? Quando eles vão tentando, e não tem argumento, porque não estudam, interrompe a discussão dessa forma. Então, é isso. Eles vão dizer que ciência não existe, que isso é... Não sei quem foi ontem, eu perdi até paciência, foi uma amiga que falou assim, me mandou uma mensagem dizendo que a vacina da AstraZeneca estava trazendo síndromes neurológicas. Eu falei, eu não vou ficar escutando fake news, chega. Não vou mais ficar escutando fake news. Eu queria que fosse, porque a própria Organização das Nações Unidas já disse que isso está acontecendo em alguns países. Eu falei, gente, olha só, quem de nós não sabe que esse momento da vacina agora, estamos todos sendo testados, é isso. Estão fazendo testagens com a população, porque isso é necessário para as outras gerações também. Agora, se a gente não toma vacina, todo mundo morre. Se vai trazer sequelas, vai. Eu tive uma aluna que eu trabalhava com classe especial e estava trabalhando com alfabetização com ela. Ela, com os 6 meses, eu não me lembro qual é a data, ela tomou a primeira dose da tríplice. E ela fez uma parada cardiorrespiratória e desenvolveu, por causa disso, faltou oxigênio ao cérebro, lesionou e ela ficou com sequela, com uma paralisia cerebral. Isso pode acontecer com qualquer um. Não é porque é a vacina da Covid, é porque todas as vacinas em alguém pode trazer alguma sequela. Agora, ficar trabalhando, falei assim, não dá para ficar escutando o discurso de que a gente está mal, porque a gente não sabe se toma ou se não toma. Não quer tomar, não toma, eu vou tomar. Mas é isso. E aí as pessoas reproduzem essas mensagens de fake que não tem base nenhuma e amedronta a população, porque isso é uma das formas que o conservadorismo faz para poder se propagar. É a disseminação do medo.
A pessoa está com medo, eu também estou com medo. Eu tive Covid no final do ano, eu sei o que foi, quase 40% do pulmão, os 2 pulmões contaminados. Passei mal, achei que ia morrer mesmo. Então, assim, você quer sobreviver. Então, quando vem essas pessoas, olha, isso pode te matar, isso pode não ser assim. E isso é um dos argumentos, é uma das maneiras que é trabalhar com a dissimulação do medo. As pessoas têm medo, então eu não tomo. Não é à toa que muitas pessoas tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda, porque se sentiram mal e acham que a vacina vai matar, né? Então, é exatamente isso que a gente está vivendo. É uma situação extremamente complicada. E é isso, nada sem fundamento científico. Ciência virou xingamento, Ana Patrícia. Eu não tenho dúvida disso hoje em dia. Infelizmente. João? Na verdade, eu gostaria de voltar no assunto anterior, ainda falando um pouco sobre escola. Eu percebo que nessa conversa vocês me trouxeram uma realidade da desvalorização do professor perante aos pais. O aluno nunca está errado. O professor é que está repreendendo demais, o professor é que está no momento errado, está falando no momento errado, está pegando no pé demais. E eu sinto que encaixa perfeitamente com esse discurso. O professor, aquela pessoa que estudou para estar ali, aquela pessoa que teve uma trajetória, que tem uma bagagem, que tenta passar um conhecimento, é o errado. Então, como que a gente espera que a população nos devolva isso? Se os próprios responsáveis não interpretam a voz do adulto, preferem interpretar a voz da criança sempre. Não quer dizer que não tenham casos a casos, mas é muito complicado isso. Bem, ficou fora de contexto. E agora, falando sobre o assunto que vocês estavam comentando, eu ouvi muita gente falando sobre... O médico, verdade. Eu ouvi muita gente falando sobre controle populacional, até, em relação ao Covid-19. Então, para chegar a população a dizer isso, que o presidente está fazendo um controle populacional, é triste. Não, é muito difícil, mas ninguém pode, em sã consciência, dizer que a gente teve um governo que estimulou a vacina, que estimulou o distanciamento social, que estimulou os protocolos necessários para as pessoas, até porque ele é odioso. A gente está falando disso que está acontecendo com a Covid agora, mas ele odeia travesti, ele odeia homossexual, ele odeia mulheres, ele odeia todos que são diferentes dele. É só a gente ver todos os discursos, gente. Aquela que ele falou para Maria do Rosário, você é feia, não merece nem ser estuprada. Gente, como é que um homem se acha no direito a falar um negócio desse para alguém que seja? O que é você dizer assim, olha, mulher, você sendo bonita, eu te estupro, tá? Quem é ele para dizer que o meu corpo é dele? Ele lida com o outro como objeto o tempo inteiro. Então, é isso, ele não tem amor dentro dele, ele não tem sensibilidade, ele não é um presidente que está preocupado com o povo, ele está preocupado com as crenças dele, com o bem-estar dele, com o bem-estar da família dele. É isso que ele quer, ele está governando para ele, não para a nação. Né? Então, se ele não sabe lidar com as diferenças, como é que ele vai se importar com a morte de 560 mil brasileiros? Não se preocupa com nada. Tá? Ele está estimulando a morte entre todos nós. E a gente sabe que tem pessoas, a gente viu aí nas Olimpíadas, voltando um pouquinho para as Olimpíadas, e também para o caso dos professores, que tem professores que estimulam, que concordam plenamente. Outro dia escutei no Cercadinho, alguém falando para ele, nós, sua professora, o senhor está certo, tem que acabar com a ideologia de gênero, porque nós nas escolas sabemos que existe ideologia de gênero. Falei, qual a escola que essa pessoa trabalha? Porque não é as que eu conheço. Não é as que eu visitei a vida inteira, não é onde eu faço as minhas pesquisas, não é onde eu faço meus projetos de intervenção. Tem isso. E tem atletas também. Lá o cara não foi do vôlei, que pediu desculpa por não ter ganho o presidente, eu decepcionei, eu não ganhei. Então, você vai ter as pessoas que estimulam esse tipo de discurso. E ele é muito orgulhoso e muito vaidoso. Isso vai inflando o ego dele, né? Denise, voltando um pouquinho para os Jogos Olímpicos, esses Jogos Olímpicos eu acho que a população acompanhou de outra forma, né? Com as mídias sociais, a gente, de alguma forma, a gente estava dentro lá dos bastidores, a gente conseguiu fazer parte de muita coisa. E a gente conseguiu se sentir próximo
dos atletas, né? E acho que isso foi muito legal, porque a gente trouxe para dentro de casa o sentimento de estar junto com esses atletas. E o Douglas foi sensacional. Para mim, ele foi a melhor pessoa da Olimpíada, né? E eu acho que poder conhecer esses atletas LGBTQI+, que se dispuseram a dividir o espaço deles com a gente, quebrou muitas barreiras. Sim. Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho dessa divisão de espaço e do engajamento, porque uma vez que eles conseguiram tantos seguidores e conseguiram ser vistos, o poder de fala, né, eles estarem na mídia, eles estão sendo vistos, e como essa questão de engajamento pode repercutir dentro da escola, né, falando de visibilidade, falando de poder estar presente, de representatividade. O Douglas simplesmente desfilou. Ele mostrou toda a questão de gênero, de sexualidade, e um dos melhores atletas da seleção de vôlei. E assim, em várias outras modalidades. Sim. Em várias modalidades eu concordo perfeitamente para você. Por isso que a gente diz a questão da visibilidade. Tem, obviamente, que eu não vou criticar pessoas que não conseguem se assumir ou colocar publicamente as suas questões de gênero, as suas questões de sexualidade. A gente sabe que tem toda uma dor envolvida nisso, que não é fácil, né? Numa sociedade gênero, heteronormativa como a nossa. Então, não é uma coisa fácil, é difícil. Mas é óbvio que a questão da visibilidade e do você se colocar é fundamental, até para que outras pessoas não tenham medo, e é aquilo que eu estava falando, e que possam ir se empoderando. Que você vai vendo, é possível fazer isso. Teve o caso também do jogador de futebol que usou as guias e não tirou as guias, o reconhecimento da religião, né? É importante, não é minha questão, que eu trabalho pela via da laicidade, mas do respeito à religião de todos, isso é sistema, por isso a importância do Estado laico. Então, eles estavam ali se colocando. E aí você viu a quantidade de pessoas que são adeptos das religiões de matrizes africanas vindo, reconhecendo o ato, né, de empoderamento e o ato de enfrentamento político. Então, isso é muito importante, né? Algumas pessoas dizem assim, não aguento mais a quantidade de letras que se colocou na sigla LGBTIA+. Quanto mais botar, tem que botar mesmo. Porque isso é a maneira de visibilidade e afirmações de identidades que foram com um projeto de invisibilização dessas identidades. Porque isso não é à toa. É um projeto, como diz o Boaventura de Souza Santos, ativo de invisibilização desses corpos e dessas identidades. Então, isso é fundamental, né? Adorei a postura do Douglas, de outras atletas que foram ali, se colocaram, né? A menina da maratona também se colocou falando, né, da importância, e é importante, né? É importante para que milhões, né, de várias crianças e jovens LGBTs que estão dentro da escola não sintam medo, né, de poderem se posicionar. Que os professores que são tecnicistas venham lá, mas na hora que eu estava comemorando, porque era Brasil, eu estava comemorando. Então, essas questões são fundamentais da visibilidade e é aquilo que a gente vai falando, você não dá o empoderamento para o outro, mas você possibilita que o outro ou a outra vá construindo o seu empoderamento a partir dessas visibilidades de gêneros, sexualidades religiosas e de outras questões, né, que são importantes para poder dizer, olha, eu sou minoria, mas eu sou reconhecido na minha diferença. É isso que é importante. Então, eu não tenho dúvida que isso foi um momento importante. Eu fiquei com pena de que coincidiu com o recesso de muitas escolas, né? Porque se a gente está num momento remoto, que talvez as pessoas não tenham aproveitado o que essa Olimpíada possibilitou para desenvolvimento de um projeto pedagógico, político-pedagógico na escola, não é à toa que a gente diz que o projeto é político-pedagógico, porque isso é necessário, isso é fundamental. João, você está com a mão levantada, pode perguntar. Duas perguntas, na verdade. A primeira é do Juan Léo Garcia, diz: professora, até que ponto o discurso influencia o processo de socialização dos corpos?
Olha, Juan, Foucault é bem claro nisso que ele vai dizendo, né? Ele vai dizendo exatamente, nem todo mundo tem o direito de falar tudo. Algumas pessoas são interditadas no seu discurso, né? Então, no momento que são interditados no seu discurso é interditado, quanto mais o seu corpo. Se o seu corpo é um corpo diferente, se um corpo é um corpo que não está na padronização. Então, por via do discurso, eu venho, sim, para docilizar os corpos. Está totalmente relacionado, porque eu vou dar validação ao seu discurso ou não. Se o seu discurso não é considerado verdadeiro ou válido, eu interdito. Interdito e você então não tem como se posicionar ou se colocar. Entendeu? Então, está tudo relacionado. Agora é a minha pergunta, a minha dúvida, na realidade. Nós tivemos Perdoe os pronomes, porém, nós tivemos uma atleta trans não binária que estava na seleção feminina. E a minha dúvida é, só usar o pronome neutro em falas, em entrevistas, é suficiente? Ou existe essa separação entre masculino e feminino enquanto atleta? Olha só, eu vou te falar o que eu vejo nas minhas discussões. Isso é uma ótima pergunta. É uma discussão que você vai pegar os linguistas dizendo isso não existe, isso não é regra formal, não. Inclusive, desculpa lhe interromper, mas inclusive eu vi uma palestra, não tem uma semana, eu infelizmente não lembro o nome da professora, comentando justamente sobre isso. Como o masculino no português, a partir da evolução do latim, engloba tanto o sexo masculino quanto o sexo neutro e o feminino para feminino em caso de plural. E invisibiliza elas e eles. Exatamente. Invisibiliza, porque é o gênero dominante da língua. Exatamente. Eu não quero saber. Eu escrevo com X. Tem gente que diz assim... mas o X não é legal porque não é pronunciável e o cego e o dislexo e o surdo vão ter dificuldade de ler o X. Eu entendo isso. Aliás, eu tive até um convite para escrever numa revista da UFSC, e quando mandaram tirar o X, eu falei, então fica para outro momento, porque eu não vou invisibilizar uma luta por causa da luta do outro. Né? Até porque eu fui conversar com várias pessoas que trabalham com tecnologia que me disseram que o X pode ser incorporado na linguagem dos cegos, né? Por vias tecnológicas, mas as empresas não querem investir porque não traz retorno de lucro. Então, quer dizer, pior ainda, tem uma discussão capitalista aí dizendo, olha, eu não vou desenvolver o X porque não vai me dar retorno, mas eu podia fazer acessibilidade e não faço. Tá? Eu uso o X como marcação política de questão, principalmente por causa das pessoas trans e das pessoas intersexos, né? Porque as pessoas intersexos são aquelas que antigamente se diziam que eram os hermafroditas, mas não é mais o nome usado, isso conota uma conotação de terminologia médica, e existem várias variedades de intersexos. Se eu não me engano, já tem mapeado 68 pessoas. Então, são pessoas que nascem com genitália ambígua, tem gente que nasce com vagina, mas não tem útero. Tem gente que nasce com pênis, mas tem a maior quantidade de hormônios femininos. E uma infinidade de questões que estão sendo mapeadas. Essas pessoas, intersexos, dizem que para poderem aparecerem na escrita como representatividade é o uso do X. Então, eu digo assim, na falta de uma linguagem que seja o mais inclusiva possível, eu vou continuar usando o X por causa das pessoas intersexos e das pessoas transgêneras. Tá? A saída da revista foi ótima. Elas fizeram uma tradução do texto e botaram o E. Por que eu não gosto de usar o E? Porque o E reforça o masculino. Professores, no masculino, o plural de professoras é professoras. Se eu uso eu acabo reforçando o masculino também. Entendeu? Então, eu optei, por enquanto, por X. Óbvio que eu estou aberta para que uma linguagem mais inclusiva venha para dar conta de todos, mas não uma linguagem que seja misógina, que invisibilize as outras identidades, como é o caso do masculino. Né? Ainda mais na realidade da gente, Ana e Márcia, na escola, que tem muito mais mulheres do que homens exercendo a profissão. Né, nos nossos cursos de humanas, tem muito mais gente mulheres fazendo os cursos do que homens, e a gente continua falando senhores, senhoras, senhores, ainda faço questão de marcar
a pronúncia do X. Eduardo, pode perguntar. Isso, desculpa, João, isso é posicionamento político. Tá? É óbvio que vai ter revista que não vai aceitar o meu artigo, porque diz que não está dentro da norma culta do português. Mas eu continuo, vou botar em outra, entendeu? Mas, no caso, a minha dúvida seria o fato da atleta competir numa equipe feminina ou masculina. O atleta decide ou sim, é imposto sim. por gênero biológico? Não, essa pergunta foi ótima. Você sempre pergunta como você quer ser chamado ou como você quer ser chamada. Né? A legislação do nome social possibilita e isso é o respeito. Por exemplo, eu tenho uma orientanda, que está em todas aí, porque ela é uma mulher ativista, trans, que é a Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior. O nome social dela é Sara. Quando ela foi pedir o reconhecimento do nome dela para o juiz, isso ainda não tinha saído lá atrás, a legislação que reconhece, o juiz assim, se você quiser ser Sara, você vai ser, mas o resto do teu nome masculino não vai sair da certidão. Então, ele colocou Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior. Ela, como foi casada na Inglaterra com um homem inglês, tem pela certidão dela lá Sara York. Então, ela se chama de Sara York, quando está falando, né? Mas nos documentos oficiais dela, ela diz, eu quero Sara Wagner Gonçalves Pimenta Júnior. Então, é isso, você pergunta ao outro, a gente não tem que decidir pelo outro. É o respeito, né? Você quer ser chamado de ela, ele, pelo seu nome social, dá essa possibilidade. As pessoas se sentem super confortáveis, tá? Nada. Eduardo, pode perguntar. Boa noite, gente. Eu levantei a mão aqui, eu não sabia se podia, se não podia, mas eu queria falar alguma coisa relacionada às questões de gênero no esporte e tudo mais, mas até para enaltecer o papel da educação e do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, porque quando eu ingressei na faculdade, por exemplo, em 2018, eu cheguei a discutir sobre isso com alguns colegas na turma, de educação física, sobre a Tiffany no vôlei, e a princípio eu era contrário à participação da Tiffany no vôlei, sendo uma atleta trans, imaginando que ela levaria vantagem sobre as outras atletas, e não que ela ia ocupar o espaço de uma mulher, mas mais que ela levaria vantagem sobre as atletas, e que se ela fosse, de fato, deixar os hormônios normais dela e fosse competir como um homem, ela não teria sucesso, por isso que ela resolveu migrar para lá. Esse era o meu pensamento. E eu vim de uma cultura, de uma família, de uma cultura com pouca educação e de pouco incentivo à educação também, né? Então, mas à medida que os anos foram passando e o conhecimento foi se abrangendo, foi aumentando, eu fui estudando, pesquisando fisiologicamente, a morfologia e tudo mais. Agora, 2021, 4 anos depois, eu prestes a me formar em bacharelado em educação física, eu consegui entender tanto fisiologicamente como psicossocialmente Sim. que, de fato, ela não leva vantagem e que fisiologicamente ela não leva vantagem porque, afinal de contas, os hormônios estão suprimidos e injetados outros hormônios que acabam sobressaindo em relação aos outros e que, de fato, de verdade, os resultados do time que ela joga mostram que ela não leva vantagem alguma, ainda tem essas questões também, porque o time dela não ganha uma Superliga e os outros times estão ganhando a Superliga e o time dela não ganha. A atleta do levantamento de peso, nenhuma colocação interessante ela conseguiu ter. Sim. A atleta trans, ela não foi assim, nem conseguiu levantar determinado e ter uma colocação interessante. Então, o quanto o conhecimento é importante, o quanto o governo tenta suprimir essa possibilidade do povo e da população ter acesso a esses conhecimentos, às informações, para que o povo continue votando neles e mantendo eles lá ganhando uma fortuna sem fazerem nada. O cara não estudou e se ele permitir que alguém estude, não vota nele, porque o cara, você vai lá, faz um concurso público, você trabalha, você estuda, faz mestrado, doutorado, que é difícil para chuchu de fazer um trem desse e chegar no final e conseguir ter títulos acadêmicos, e o cara, por causa de voto, o cara está lá mandando naqueles que estudaram e cerceando direitos e promovendo preconceitos e tal.
Então, eu queria deixar esse depoimento que eu acho importante, porque foi uma modificação que o conhecimento trouxe para mim e que é importante que se tenha para que possa fazer essa modificação em outras pessoas também e possam adquirir conhecimento, porque o conhecimento ele é, sim, libertador, ele traz, sim, um equilíbrio que é importante para lidar com essas questões de gênero, de preconceito racial. É o equilíbrio que a gente precisa ter para tentar se encaixar e se enquadrar nesse momento, não ser super liberalista com tudo, agora não, virar bagunça, mas que também não precisa desrespeitar ninguém, não precisa se manifestar contrário a uma situação que, na verdade, não muda nada. Se o indivíduo escolheu ser homem, escolheu ser mulher, escolheu transar com A ou com B, é uma questão psicossocial dele. É ele que resolve isso, não sou eu que resolvo por ele. Então, acho que o conhecimento me trouxe esses pensamentos e essas ideias, estudando sociologia, filosofia na educação, sociologia da educação física, pedagogia da educação física, e vai estudando e vai aprendendo, e vai lendo, e vai interagindo, e vai participando de fóruns e congressos como esse, e o conhecimento vai se abrangendo, vai se abrindo, e a gente consegue chegar aí nessa ideia. Para quem está no primeiro período aí, eu acho importante isso, para a galera que está chegando agora, que muita coisa, daqui a 3, 4 anos, na cabecinha dele vai mudar, assim como mudou na minha, com o advento do conhecimento, né? Obrigado. Isso, Eduardo, fantástico o seu depoimento, muito bom, porque o que acontece? Por que eles estão desestimulando? O ministro da Educação falou o que falou e por eles perseguem os professores e tudo isso. Porque quanto mais ignorante estiver o povo, mais fácil é você manipular, né? O Paulo Freire vai falar isso muito bem. O conhecimento possibilita que o sujeito saia da condição de objeto e se torne sujeito. Isso é fundamental, né? Márcia deve estar orgulhosa do Eduardo. Eu fiquei com a dela. João, é você? Olha que eu dei aula para ele no primeiro período, hein, gente? Estou dando agora no final também. Já foi respondido, professora. Tá bom. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de lembrar que a lista de presença de frequência está aí no chat. É importante escrever o nome com a grafia correta, porque essa lista vai direto lá para a PR3 para serem providenciados certificados. Márcia, mais alguma questão para ser colocada para Denise? Denise, não. Você tem mais alguma coisa que você quer colocar? A vontade é de ficar conversando, né? Eu só tenho a agradecer por tudo aí, por essa conversa, pelos aprendizados, pelas trocas. Muito obrigada. E agradecer a presença de todo mundo. Eu também, só tenho a agradecer. Acho que a gente pode fazer outras dobradinhas, de se encontrar mais vezes, né? Eu já fiquei pensando aqui em muitas coisas, Denise. Cada vez que alguém falava alguma coisa, que eu sou uma fábrica de sonhos, né? Porque eu acho que eu estou viva enquanto eu me permito sonhar. Então, eu via vocês, fiquei muito orgulhosa do João e da Camila, né? Eles participando, se colocando. Fiquei orgulhosa pela Márcia, pelo Eduardo, estou vendo o Eduardo pela primeira vez, mas eu me senti parte. É muito legal ver o poder do conhecimento, né, Denise? Eu acho que isso faz a gente ter orgulho de ser professora. Sim, sem dúvida. Porque principalmente nesse assunto da Tiffany, a gente que acompanha o Leandro Teófilo, né? A gente acompanha esse discurso há tanto tempo, essa batalha tão grande por essa legitimação. E a gente vê que a escola muda isso, faz a gente dormir feliz. Ana, para você ver, no dia que aconteceu, né, a saída da Dandara, né, ela foi expulsa lá do... Eu não aguentei, a gente ainda tinha aberto o WhatsApp da nossa live, e eu fui pedir a opinião dele, do Juan e do Gabriel, porque são coisas importantes, são questões que a gente tem que discutir. Então, escutar, Eduardo, você falar isso, e a Ana Patrícia falar do orgulho que dá, é um orgulho mesmo. Se eu fosse a Márcia agora, eu estaria ali dormir feliz da minha vida, porque é tudo que você quer é ouvir isso, né? Que o aluno consiga, porque ninguém tem que ter vergonha de ignorar alguns assuntos, porque a gente eu ignoro um monte, né? Mas quando você se faz uma formação e se possibilita, como você diz assim, o conhecimento me afetou,
que é isso que você está falando? Me afetou e me transformou enquanto ser humano, enquanto visão de mundo, enquanto homem. Isso é maravilhoso, é chegar aos objetivos de qualquer professor, e professora e professores. Eduardo, pode falar. É importante mencionar que ela tem grande parte nisso, né? Porque ela trabalhou com a gente no primeiro, depois no segundo ou no terceiro, depois ela voltou, acho que no sexto, agora no último, a gente estava junto de novo. Então, e ela sempre trabalhou, independente da disciplina, ela sempre colocou na nossa mente essa ideia de que a gente, enquanto professor, a gente precisa se posicionar, a gente precisa ver, precisa... E ela sempre disse, essas coisas que vocês falaram hoje, que a gente não vai para uma coisa, ninguém ensina isso para a gente, não aprende a lidar com essas coisas. A gente vai precisar buscar essa informação e buscar essas maneiras enquanto as coisas acontecem. Sim. Mas a gente precisa se posicionar, a gente precisa tentar ao máximo se preparar para resolver a situação ali, para assumir uma postura e fazer com que a coisa caminhe sem que haja nenhum lado fique prejudicado na situação e que todos consigam aprender de maneira igualitária, inclusiva e tal. Então, ela sempre martelou isso com a gente, independente da disciplina, e isso realmente muda, transforma, e a gente vai, desses lampejos, a gente vai buscando mais literatura, vai buscando mais conhecimento, vai aprendendo, vendo reportagens e tudo mais, e vai abrindo a mente, vendo que, de fato, de verdade, essas coisas, elas podem, sim, através do conhecimento, serem resolvidas ou minimizadas e avançar mais do que a gente tem avançado nesse aspecto. É isso aí. Finalizou maravilhosamente bem, não podia ser melhor. Isso. Gente, eu queria agradecer. Eu preciso aprender todos os pronomes, né? Porque a Denise usa o X, eu uso o arroba. Uhum. Porque engloba todo mundo, né? Porque eu preciso aprender muito ainda nessas questões. Mas a minha felicidade, enquanto quem trabalha com formação de professores, ter esse espaço aberto de diálogo, me enche o coração de alegria, porque se a gente estivesse no presencial, é o que a Denise colocou no início, talvez a gente não poderia chegar a tantas pessoas, né? E no cotidiano, a vida é muito dura, porque nós vivemos uma realidade de alunos trabalhadores. Sim. A graduação, principalmente para quem faz formação de professores, costuma ser a segunda ou a terceira jornada do dia. Tanto para o professor quanto para o aluno. Sim. É para todo mundo. Então, se a gente puder chegar às pessoas de uma forma menos sofrida, mesmo que não seja presencialmente, eu sinto falta. Eu sou uma pessoa mineira, eu adoro bater um papo, eu adoro um abraço. Para mim, olhar dentro do olho tem assim um significado enorme, mas eu estou aprendendo a aprender desse jeito. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los, né, para em pauta raça, em pauta refugiados, e depois com Denise e Márcia a gente sentar e pensar outras rodas, já pensando lá no Juan, no Corfebol, porque estou cheia de dúvidas, quero aprender um monte de coisa, e assim, um monte de gente. Depois eu vou mandar para a Denise as avaliações, porque eu pedi para fazer no formulário de frequência uma avaliação, porque eu sempre tenho esse cuidado, né, de entender, principalmente porque eu sou péssima em comunicação. Márcia já me conhece um pouquinho, no início eu fico nervosa, eu tenho dor de barriga, eu não gosto de câmera, esse trem da gente ficar se vendo não era uma coisa que era para mim, eu vi os outros, eu fui formada numa geração que eu vi os alunos, eu não era obrigada a ficar olhando para mim. Então, esse exercício de aceitação é um trem muito difícil. É uma coisa que a gente está precisando aprender a fazer. A gente está se formando. Exatamente. Então, assim, agradecer por vocês estarem presentes, agradecer por vocês aguentarem meu nervosismo, agradecer por aprender com vocês. É só gratidão que eu tenho nesse momento. Márcia, quer colocar alguma coisa? Não, só quero falar aí para os meus alunos, para entrarem no nossos endereço do Instagram, né, do nosso projeto, que sempre que tiver roda, né, roda de conversa vai estar lá sempre avisado. Então,
né, para vocês entrarem aí nesses endereços e estarem sempre conosco aí nas nossos sonhos malucos, né, Ana? Sim. Junto com o João e a Camila, que estão, né, aí sempre com a gente, ajudam muito aí no projeto, né? São os nossos bolsistas, então eles resolvem tudo, explicam tudo, eles são ótimos. Obrigada, viu, meninos? Eu que agradeço, professora. Só gostaria de dizer a todos que o link para as próximas palestras já está como último, tá bom? Acessando o nosso Linktree, vocês têm acesso à inscrição de todas as outras palestras e esses outros links do Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Muito obrigado. Denise, gratidão. Eu que agradeço. Gente, beijo. Denise, é um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Beijos e espero vocês nas próximas. Tchau, gente. Bye, gente. Bye. Obrigada.